Sabe, queridos, a Bíblia diz que em determinado momento Paulo estava passando por um momento de muita pressão no seu ministério. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor para que aquela situação fosse resolvida, para que o Senhor o livrasse daquela situação. Mas a Bíblia diz que o Senhor respondeu àquela oração de Paulo dizendo o seguinte: Paulo, a minha graça, ela te basta. A minha graça é suficiente para você. Tudo que você precisa para lidar com essa situação, com essa adversidade, com essa situação que se levantou, se chama graça e ela está disponível para você. Sabe, queridos, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, assim como nós cantamos. O Deus de Paulo é o Deus do Silvio, é o Deus do Rodrigo, da Rosângela, é o seu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. E sabe o que isso significa? Não importam as situações que têm se levantado, importa que existe uma graça de Deus disponível para você, está sobre a sua vida. Ela é real e ela te habilita a lidar com qualquer situação, qualquer pressão e passar por elas em plena vitória. Amor verdadeiro, amor verdadeiro. Aleluia! Cante isso! Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Nós queremos orar todos juntos nesse momento. Aleluia. Esse é o momento onde nós, como igreja, como família da fé, expressamos a nossa unidade. E sabe de uma coisa, queridos? Existe poder numa igreja que anda unida. E nós somos esse povo que anda em poder, porque andamos em unidade. Oh sim, Pai, nós te damos graças nessa noite. Oh, nós te damos graças nesta noite. Ei, nós te damos graças nessa noite por tua bondade, tua fidelidade, tua graça que é real e está sobre nós. És uma graça real que está sobre nós. És uma graça que nos faz triunfar diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação. Oh, nós te damos graça, Senhor, porque sabemos que assim como foi com Paulo, assim é com a minha vida, assim é com a vida de cada um dos meus irmãos. A tua graça nos basta, a tua graça é suficiente para nós, a tua graça é real em nossas vidas. Oh, Graça real, aleluia, amor verdadeiro, aleluia. amor verdadeiro. Ei, levante a mão do seu irmão bem alto. Reinou sobre Isso, o mal, isso, isso. na Ei, cruz venceu Cordeiro Santo, receba a adoração da tua igreja. venceu por nós. Ei, Cordeiro Santo, que morreu, mas que ressuscitou, receba a adoração da tua igreja nessa noite. Amor verdadeiro, Nós levantamos um trono de adoração neste lugar. Adoramos aquele que é digno de ser adorado. reinou sobre O adoramos em espírito e em verdade. na Ei. cruz venceu por nós, na cruz venceu por Obrigado, Pai, nós. porque a obediência de Jesus naquela cruz foi suficiente. E Ele venceu por nós. Ele venceu a nossa morte. Ele venceu o nosso pecado. Ele venceu toda a maldição. Ele venceu toda a pobreza. Ele venceu toda a miséria. O Cordeiro Santo venceu. Oh, e por isso nós te damos graças nessa noite. E clamamos ao Senhor
para que haja uma presença gloriosa do Teu Espírito neste lugar. Que a Tua unção se manifeste em nosso meio, entre nós, sobre nós e dentro de nós. A unção quebrando todo jugo, despedaçando todo peso e nos levando a um nível de revelação das Escrituras, onde as escamas dos nossos olhos cairão e nós contemplaremos com clareza a sobreexcelente grandeza do Teu poder que opera em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Antes de você sentar, você pode largar a mão do seu irmão, volte para o seu lugar, mas nós ainda vamos orar antes propriamente de entrar na mensagem dessa noite. Hoje pela manhã eu estava ali no quarto estudando acerca daquilo que o Senhor tinha para comunicar ao nosso coração nessa noite. E de repente o meu coração ele foi inundado por uma compaixão por um determinado grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? Eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo um momento na história da igreja onde um fenômeno tem acontecido. E alguns definiram esse fenômeno como o fenômeno dos desigrejados. Quem já viu isso? Existe uma diferença entre desviado e desigrejado. Desviado é alguém que saiu dos caminhos do Senhor, voltou à prática do pecado, está todo enlameado com a sujeira do pecado. Este de fato se desviou do caminho. Mas existe um outro grupo de pessoas que são definidos como o grupo dos desigrejados. E nós estamos vivendo o fenômeno dos desigrejados nesta época. E hoje pela manhã o Senhor encheu o meu coração de compaixão por essas pessoas. Pessoas que foram frustradas, pessoas que foram decepcionadas, machucadas com o sistema, não com a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu estou machucado com a igreja. Não, a igreja não te machuca, o que te machuca é o sistema. E essas pessoas foram machucadas, ficaram frustradas, decepcionadas e decidiram não mais se colocar no lugar onde a dor estava sendo muito forte sobre suas vidas, e decidiram sair do contexto de igreja. E Satanás, que é astuto, ele tem se aproveitado desse fenômeno, usando pessoas para trazer confusão, usando pessoas que muitas vezes dizem que não é mais necessário congregar, porque existem pessoas que estão desigrejadas, e Satanás, sabendo que este é um momento que muitos estão vivendo, tem levantado seus instrumentos para propagarem más notícias, más informações, e dizerem para estas pessoas que não é mais necessário congregar. Mas sabe de uma coisa, queridos? Estes de fato têm sido instrumentos de Satanás. E digo mais, eles inclusive têm usado textos fora de contexto para tentar convencer as pessoas de que isso é uma verdade. Estão torcendo a palavra para tentar impregnar na mente destas pessoas que isto é uma verdade, que está na Bíblia, quando na verdade não está. Esta é uma ideia antibíblica, esta é uma inspiração do anticristo. Deixe-me dizer algo para você. Um dos textos que eles têm usado é João capítulo 4, onde ali a mulher samaritana se encontra com Jesus, e naquele diálogo, Jesus conversando com ela, ela faz uma pergunta para ele: eu vejo que tu és profeta, mas me diz uma coisa, nossos pais diziam que era no monte que nós devíamos adorar, mas os judeus dizem que é no templo que devemos adorar. O que você tem a me dizer a respeito disso, Jesus? Então Jesus diz para ela: olha, eu digo para você que vocês estão adorando aquilo que não conhecem. E chegou o tempo aonde nem em cima do monte, nem no templo ou em Jerusalém adorarão ao Pai. Mas agora este é o tempo aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. O ambiente da igreja, o ambiente do templo é o lugar onde nós afinamos a nossa comunhão uns com os outros. Esquecem de alguns textos como Atos capítulo 5, versículo 25, que diz que no templo é o lugar onde nós somos instruídos e ensinados conforme os princípios da palavra de Deus. Sabe, queridos, estes esquecem
que o segundo homem mais citado na Bíblia depois de Jesus, que é Paulo, grande parte do seu ministério foi implantando justamente igrejas. Esquecem que as cartas do Novo Testamento, elas não foram endereçadas a indivíduos, mas foram endereçadas à igreja. Estes têm causado confusão no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, que muitas vezes são levados por esse vento de doutrina, onde dizem, não precisa mais congregar, e esquecem aquilo que a Bíblia diz acerca da importância que é vivermos como família da fé. Sabe, queridos, eu não estou falando isso porque essas coisas têm acontecido aqui. Eu estou falando isso porque eu quero, juntamente com você, me associar em oração, porque a oração de um povo tem poder, a oração do justo tem poder. Estas coisas não têm acontecido em nosso meio, mas é nosso dever como igreja orar por essa situação. Amém, queridos? E nós vamos orar por estes que foram machucados, decepcionados, estão frustrados, não querem mais congregar. E sabe, queridos, só para testificar de que isso é verdade, hoje pela manhã veio essa compaixão no meu coração, enquanto eu estava ali estudando. Cheguei na igreja e uma irmã veio falar comigo e disse, olha, minha irmã é uma líder, é uma ministra, e ela não quer nem saber mais de igreja. Mas não querer mais saber de igreja, não querer saber mais do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos rasgar o nosso coração. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, porque tem pessoas que estão sendo levadas por esse engano, essa mentira de Satanás, e tem preferido muitas vezes congregar pela televisão, ouvir mensagens. Eles não estão desviados, eles estão desigrejados. Mas eu quero lembrar você de uma coisa: quando Jesus voltar, Ele vai levar para Ele a sua igreja, a sua noiva, que está sendo preparada. E eu quero que você seja um instrumento de Deus, para você orar por uma pessoa. Certamente você conhece alguém que está vivendo essa condição, alguém que foi machucado, alguém que foi frustrado, alguém que está decepcionado e que não quer mais saber de congregar. Eu sei que você conhece alguém, e nesse momento nós como igreja vamos orar por estas pessoas, para que elas tenham uma revelação do Espírito, de que nem todo mundo é igual, ainda existem igrejas sérias. Aleluia, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite. Te damos graças, Pai, pelo espírito de súplica e oração e de intercessão em nosso meio, que nos leva a orar por essas pessoas que por uma situação ou outra se frustraram, se decepcionaram, se magoaram com lideranças, estão machucadas, foram usurpadas e por isso não querem mais congregar. Pai, eu oro agora juntamente com meus irmãos, para que o Senhor intervenha, para que o Espírito da verdade ministre o coração destes, para que eles entendam a importância que é congregar, a importância que é viver em comunidade, a importância que é vivermos o corpo de Cristo. Pai, eu oro para que os meus irmãos que aqui estão se encham de ousadia por estes dias, e seja um instrumento vivo em tuas mãos, para resgatar estes, para trazê-los de volta ao convívio da família da fé. Sim, Pai, oramos e liberamos uma palavra sobre estes. Liberamos uma palavra sobre estes. Sejam reavivados. Recebam da vida de Deus, recebam da vida de Deus, recebam da vida de Deus, recebam a revelação do Espírito acerca da importância de estarem vivendo no convívio da família da fé. Que o teu Espírito sare as feridas, cure. Nós liberamos uma palavra de cura sobre toda alma ferida nesta hora. Aonde você estiver, você que está
aí na sua casa, vendo esse áudio, esse vídeo, pela internet, aonde você estiver, receba uma palavra de cura. Ei, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando de volta. Oh, Yamasei Calamande Massou. Ei, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Oh, Sacalabachanaramasendere. Obrigado, Pai. Porque eu sei, Senhor, que a oração da tua igreja nessa noite, oh, ela rompeu a barreira do espaço. Ela chegou em lares. Oh, ela chegou em famílias e está destruindo fortalezas, sofismas. Ei, o teu Espírito está curando, sarando toda a alma. Ei, o teu Espírito está constrangendo com o teu próprio amor. Ei, e dizendo: venham a mim, os cansados, sobrecarregados, frustrados, machucados, decepcionados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ei, eu sararei, diz o Senhor. Eu os curarei, diz o Senhor. Sou Camande que la maçandaramassou. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Te damos graças nessa noite por tamanho amor, Pai, que nos envolve. Tamanho amor que nos envolve, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Não estamos aqui como religiosos, cumprindo um protocolo. Estamos aqui porque amamos o Senhor e decidimos adorá-lo em espírito e em verdade, como diz a tua palavra, tanto no templo, como na nossa casa, como nas ruas, como no nosso local de trabalho. Em qualquer lugar que estivermos, nós tomamos a decisão de adorá-lo, de amá-lo, de reverenciá-lo. Oh, nós te adoramos, Senhor, e te damos graças por espírito de revelação, de sabedoria nessa noite. Eu oro, Pai, por escamas dos olhos caindo, revelação chegando, luz chegando, entendimento chegando e libertação se manifestando em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Danilo, você fica comigo aí. Obrigado, queridos, vocês são um sucesso em Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Muito boa noite a você que veio a esse lugar. Se prepare, porque o Senhor, Ele vai desconstruir e construir de novo. Amém. Você que está nos assistindo pela internet, fique pronto, não se distraia. Sente aí no seu sofá, fique bem confortável, mas não se distraia, porque você vai ser alcançado por essa palavra que está chegando na sua casa. Você abriu aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pegue sua Bíblia, abrace ela e bote ela bem agarradinha aí no seu peito. Obrigado, Pai, por tua palavra. Ela é a verdade absoluta, inquestionável e imutável. Ela é a viva e eficaz palavra de Deus, que tem o poder de sarar, de curar, de libertar, de desfazer sofismas e fortalezas, e construir em nós uma estrutura espiritual adequada, livre de religião, livre de manipulação, livre de controle, porque a tua palavra diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Te damos graças pelo Espírito da verdade nos guiando a toda a verdade nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Sabe, queridos,
Muitas vezes nós somos levados a acreditar em algumas coisas pelo simples fato de que aquilo que nós ouvimos de pessoas que nós confiamos, ou pelo fato de termos ouvido aquela informação de várias pessoas diferentes. Então nós temos a predisposição de aceitar aquilo como que sendo verdade, porque damos crédito a quem falou, ou porque damos crédito porque muitas pessoas falaram aquela situação. Agora, veja bem, deixe-me dar um exemplo para você de coisas que nós acreditávamos que era verdade e depois descobrimos que não era. Eu nem estou falando de Bíblia aqui, eu vou já entrar no assunto da palavra de Deus também, mas eu quero trazer um exemplo de coisas bem corriqueiras do nosso dia a dia, para depois trazer o entendimento acerca da palavra de Deus dentro da mesma situação. Olha só, queridos, quem lembra do tempo em que se acreditava que manga com leite fazia mal? Não, levante a mão aí. Quem é desse tempo aí? A grande parte da igreja. A minha mãe dizia: Silvio, não coma manga, você acabou de tomar um leite com Nescau, faz mal. Quem é do tempo em que acreditava que uva com melancia fazia mal? Rapaz, dá uma excelente salada de fruta, você pode colocar lá uva com melancia, é de Deus, não faz mal não. Quem é do tempo em que se acreditava que comer ovo fazia mal para o colesterol? Rapaz, ovo é considerado um dos melhores alimentos do mundo. Mas houve um tempo onde nós ouvíamos tanto essas coisas, que nós aceitávamos isso como que sendo verdade. Mas o tempo passou e nós descobrimos que aquilo não passava de uma crendice popular. Coisas que as pessoas falavam e nós acabávamos acreditando porque ouvimos várias pessoas repetindo as mesmas coisas. Mas sabe que eles da mesma forma acontece no meio dos crentes, com algumas situações relacionadas à palavra de Deus, ou que se diz que é relacionada à palavra de Deus, e que na verdade não passam de crendice gospel. Existe a crendice popular, que é essa: manga com leite faz mal, crendice popular. Mas existe uma crendice gospel, aonde algumas coisas elas passam a ser acreditadas em nosso meio como que sendo verdade, quando nós não vamos para as escrituras ver se aquilo de fato é assim. Coisas que de tanto ouvir nós acabamos aceitando, sem menos comparar com as escrituras para ver se aquilo é de fato verdade. E sabe, queridos, lá em Atos capítulo 17, a Bíblia fala que numa determinada região, a região de Bereia, ali aquele povo de Bereia, eles foram considerados mais nobres, pelo simples fato de que, mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo estava lá, ministrou para o pessoal de Tessalônica, depois foi para Bereia. Mas ali em Atos capítulo 17 diz que o povo de Bereia, as pessoas daquela região, eles foram considerados mais nobres pelo simples fato de que eles recebiam a palavra com bom grado. Mas não somente isso, eles examinavam tudo pelas escrituras para ver se aquilo era mesmo verdade. Eu vou dizer algo para você, eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui quantos confiam em mim, talvez 100% da igreja ia levantar a mão, ou pelo menos grande parte da igreja, pelo menos eu espero que seja assim. Mas não é porque você confia em mim que você deve comer tudo aquilo que eu falo sem olhar para a sua Bíblia. Você está comigo? Eu incentivo você. Eu não tenho medo de que você olhe para a sua palavra, busque na sua palavra, compare com as escrituras, para ver se aquilo que você tem ouvido é de fato assim. Porque a Bíblia é muito clara e diz que aquele povo de Bereia, ele não apenas recebiam a palavra de bom grado, mas tudo aquilo que eles ouviam, eles comparavam com as escrituras para ver se aquilo era de fato verdade. Abra comigo a sua Bíblia, Atos 17. Atos 17. A partir do versículo 10, nós vamos ler o 10 e o 11. Entendendo que Paulo passou pela região de Tessalônica, ministrou ali nas sinagogas, teve algumas resistências, e então ele vai para Bereia.
e diz o seguinte, Atos 17, versículo 10 e 11, diz assim: E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com avidez, examinando diariamente as escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Sabe, queridos, os desejos de Deus aqui, eu e você, sejamos um povo como o povo de Bereia, um povo que é considerado mais nobre, um povo que não come tudo que ouve como sendo verdade, simplesmente porque confia na pessoa que está falando, mas alguém que julga tudo pelas escrituras, para ver se aquilo é de fato assim. Ei, eu vou dizer algo para você, o Espírito da verdade habita em você, amém? Ele não é o espírito da mentira, não é o espírito do engano, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É o mesmo Espírito que testifica que você é filho de Deus, é o Espírito que testifica que aquilo que você está ouvindo é verdade. Se eu tentasse convencer você de que você não é salvo, você diria, não, eu tenho certeza que eu sou salvo, absoluta certeza. Eu tenho certeza que você teria essa resposta, porque o Espírito que está em você testifica que você é filho de Deus. É o mesmo Espírito que testifica que aquilo que você está ouvindo é a verdade, amém? Para isso você tem que ir para as escrituras e comparar. Agora deixa-me dar um exemplo bem comum de crendice gospel. Quem já ouviu mais ou menos um comentário assim na segunda-feira: rapaz, o culto de domingo foi um arroxo só, o pastor desceu o cajado, mas irmão, sabe como é que é? A verdade dói, né? Quem já ouviu isso? Que a verdade dói. Sabe o que é isso? Isso é crendice gospel. A Bíblia não diz que a verdade dói, a Bíblia diz que a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás tem tentado incutir essas mentiras na cabeça dos crentes, porque você não quer dor. Logo, se você não quer dor, logo não vai querer a verdade, porque se a verdade te faz doer, causa dor, você vai resistir à verdade. Você entendeu a estratégia de Satanás? E no meio do povo de Deus tem essas coisas, crendice gospel, de coisas que ouviram do fulano, do beltrano, do ciclano, e acham que está na Bíblia. Está sim, está em Heresias 3,16. Você vai procurar lá na Bíblia de Heresias, e você vai achar, porque na Bíblia, esta Bíblia aqui não tem não. Olha só, queridos, eu citei um exemplo bem corriqueiro aqui, mas uma outra situação muito mais polêmica e muito mais perigosa do que esta, está relacionada ao assunto quebra de maldição. O negócio vai esquentar hoje, amém? É um assunto muito mais perigoso, é um assunto que causa muito mais dano, e é um assunto tão polêmico, e que muitas vezes você ouve do fulano, ouve do beltrano, ouve do fulano, e entende que aquilo é verdade, porque um falou, o outro confirmou. Agora, veja bem, há uma linha teológica que crê que todas as consequências dos erros dos pais vêm sobre os filhos como uma carga hereditária. Quem já ouviu sobre isso? Não, se você já um dia ouviu, eu só quero ter uma noção de quem já ouviu isso. Quem já ouviu falar sobre maldição hereditária, que todos os danos, ou as causas, ou as consequências dos erros dos pais vêm sobre os filhos, e então é necessário fazer um processo de quebra de maldição? Quem já ouviu isso alguma vez? Rapaz, mais da metade da igreja já ouviu isso. Os mais novinhos talvez ainda não ouviram, mas grande parte da igreja já ouviu isso. Mas sabe, queridos, diante dessa situação, ou diante dessa linha teológica, né? Então eles dizem que é necessário fazer um ritual, ou passar por um processo de quebra de maldição, para então se livrar das heranças negativas do passado. É mais ou menos assim. Agora, será que de fato nós precisamos passar por esse processo de quebra de maldições, para que então possamos ficar livres dessa herança negativa? Será que isso confere com as escrituras? Será que isso está na Bíblia?
Afinal, o que a Bíblia diz a esse respeito? O que a Bíblia fala acerca de uma carga negativa que vem como herança, como consequência dos erros dos nossos pais? Porque esse livro, ele tem resposta para tudo. Sabe de uma coisa? Esse livro fala de dinheiro, esse livro fala de sexo, esse livro fala de ideologia de gênero, esse livro fala de tudo. É o nosso manual, tem tudo aqui. Agora, existem alguns textos que são muito usados para defender esse tipo de ensino. E o mais comum entre eles está lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, principalmente a parte B do versículo, que diz o seguinte, eu vou ler para você. Diz assim, é o Senhor falando, entenda, é Deus falando aqui. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 5, parte B. Eu vou ler para você, para acelerar o processo. Se depois leia na sua casa, seja um bereano, compare, vê se está aí na sua Bíblia também. Mas diz assim a parte B do versículo: eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Perceba que está falando de um grupo de pessoas que odeiam o Senhor. Alguém aqui odeia o Senhor? Então não está falando com você, crente. Aqui está falando daqueles que me odeiam. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Baseado nesse texto, alguns criaram essa linha teológica de maldição hereditária, aonde os erros dos pais vêm como consequência o dano sobre os filhos. Mas eu imagino como ficaria a minha vida diante desse texto, considerando essa teologia da quebra de maldição, ou da maldição hereditária, se eu levasse em conta a história de vida do meu pai. Sabe, queridos, eu vou relatar um pouquinho da história dele. Ele é vivo, ainda está vivo. Ainda? Sim, e você ainda está vivo também, mas um dia você vai morrer. Mas só para você entender um pouquinho da história de vida dele. Numa época muito escassa, haviam 3 filhos. Eu não sei se eu estava no bucho da minha mãe ou estava no projeto ainda. Mas nessa época, minha mãe com 3 filhos, comendo polenta com açúcar, era o que tinha para comer. Polenta com açúcar e leite, era o que comia todo dia. Ele teve a feliz ideia de trazer uma empregada para dentro de casa para ajudar minha mãe no serviço do lar. Mas na verdade o que ele estava fazendo é trazendo a amante para dentro de casa, para que ele pudesse ter relação com ela, para que ele pudesse então ter ela mais perto dele e só para ele. Está entendendo? Este foi o início da trajetória de erro do meu pai. É só uma pontinha. Não é só isso não, tem muito mais. O tempo se passou. Ele arrumou uma outra amante numa outra cidade. E se um dia ele vê essa mensagem, pois eu quero que ouça mesmo, é meu pai. Mas o erro dele é erro. E erros, eles têm que ser expostos. Deus já o perdoou se houver arrependimento. E um dia, falando de Jesus para ele confessou Jesus. Não teve muita mudança de comportamento, mas enfim, a minha parte eu fiz. O tempo passou. E ele arrumou uma outra amante numa outra cidade. E abandonou a minha mãe com 4 filhos. Eu tinha 1 mês de idade. E foi para outra cidade desenvolver a vida dele. E passaram-se alguns anos, até que minha mãe não suportou mais. E aí houve uma separação. E ele deu um jeito de conduzir a situação de forma que ela não ficasse com absolutamente nada de tudo aquilo que ele havia construído. Afinal de contas, agora o tempo havia passado, ele se tornou empresário, financeiramente bem sucedido. Mas nessa separação ele conduziu as coisas de uma forma que ela ficou apenas com a casa que ela tinha, uma casinha de madeira. E ele, muito bem financeiramente, usurpou minha mãe. Na empresa dele, qualquer mulher que quisesse trabalhar primeiro tinha que dormir com ele. Era o critério para poder ser admitida na empresa que ele era dono. Passou-se o tempo. Eu saí do quartel, fui trabalhar com ele. E eu passei a ser escravo do meu pai.
Todos os funcionários recebiam, e eu ficava de um mês para outro, de um mês para outro, de um mês para outro. Eu nunca apanhei do meu pai, mas eu também nunca tive colo dele. Alguém que teve uma vida toda pregressa, toda atrapalhada. Consequência disso, Satanás deu uma rasteira nele, e ele teve um AVC, hoje anda arrastando uma perna, se urina todo, e está vivendo uma vida miserável. Talvez você diga, mas você não ama seu pai? Ei, eu não posso dizer para você que eu o amo como você talvez ama seu pai, porque eu não convivi com ele. Eu reconheço que ele é meu pai, mas é como alguém que foi adotado por uma família, passou 20 anos longe e de repente conheceu o seu pai e diz, ai como eu te amo. É claro que não teve convívio, está entendendo? O que eu estou querendo dizer com isso, é que se eu fosse receber a carga negativa como herança dos erros dele, eu estava ferrado, porque pensa num cara que errou. Agora, deixa eu me dizer algo para você. Isso seria terrível para mim, se o conhecimento correto não tivesse chegado ao meu coração, porque o conhecimento de fato ele liberta. Oséias disse que o povo de Deus, ele perece ou é destruído quando lhe falta o conhecimento. E então, eu me lembro que eu me tornei crente. Passaram-se alguns anos, eu aceitei a Jesus, e eu entrei nessa onda, desse ensino, de quebra de maldição. E eu comecei a ouvir, não, porque se o seu pai fez isso, você se prepara que vai vir bomba sobre você. Se ele fez aquilo, se prepara, porque você vai se ferrar todo. E eu me lembro que eu vivia constantemente com medo das rasteiras do diabo. O tempo todo eu vivia oprimido pelo medo. Sabe de uma coisa, queridos? Eu era atormentado pelas investidas de Satanás, com medo de que de uma forma ou de outra ele pudesse vir contra a minha vida ou contra a minha família, mas graças a Deus que o conhecimento chegou. Amém, queridos? Sabe, houve um período na igreja, mais ou menos 15 anos atrás, onde esse vento de doutrina se levantou. Na verdade foram 2 novos ventos de doutrinas que vieram juntos. São eles: batalha espiritual e quebra de maldição. Quem já ouviu isso? Vieram juntos na mesma época e causaram muito estrago no meio da igreja. Esses 2 ventos de doutrina chegaram a devastar algumas igrejas. Agora, hoje, eu quero trazer clareza à luz da palavra sobre a doutrina da quebra de maldição. E o assunto de batalha espiritual eu vou deixar para um outro momento, talvez um outro culto, não sei, quando eu tiver inspiração de Deus para abordar esse assunto. Seria muito extenso falar dos 2. Agora, a questão aqui é que alguns tiraram o texto do seu contexto e acabaram criando uma nova doutrina, ou melhor, esse vento de doutrina chamado maldição hereditária ou quebra de maldição. Extraíram um texto do seu contexto, e foi exatamente o que Satanás fez na tentação lá no deserto, quando ele usou as escrituras para tentar Jesus. Satanás tirou o texto do seu contexto. Sabe o que Satanás usou para tentar Jesus? A Bíblia. Ele usou as escrituras, tirando o texto do seu contexto para tentar a Jesus, gerando dúvida e confusão. Pelo menos ele tentou. Agora veja bem, quando Deus disse isso, foi Deus que falou isso, que Ele é Deus zeloso, que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração. Quando Deus disse isso, Ele falou dentro de um contexto histórico, não somente histórico como cultural. E dentro desse contexto, as famílias elas viviam em comunidade, muitas vezes até mesmo na mesma casa. Quando Deus falou isso, Ele falou dentro de um contexto histórico e cultural, onde as famílias viviam muito próximas, e muitas delas convivendo até mesmo na mesma casa. Então os filhos aprendiam pelo exemplo dos pais, e assim sucessivamente. Veja bem, nós costumamos dizer aqui que se você quer conhecer um pai, vá para a igreja de crianças e veja o filho lá. Você vai ter o retrato da sua casa.
filho mal educado lá na igreja de crianças é porque não tem educação em casa. Está comigo? Se quer conhecer os pais, vá para a igreja de crianças e você vai conhecer a personalidade dos pais. Filho que fala palavrão, filho mal educado, filho que não respeita, é porque não tem exemplo em casa, porque ele aprendeu com os pais. Ei, seus filhos, eles são um reflexo da sua vida. Olha o nível de responsabilidade que você tem. Dentro desse contexto, os filhos, eles aprendiam como ainda hoje, com o exemplo dos pais, e assim sucessivamente, até no máximo a 4ª geração. Por que até no máximo a 4ª geração? Porque era o máximo que as gerações poderiam viver juntas. Por exemplo, quando uma nova geração nascia, a mais velha morria. É ou não é verdade? Quando você junta 4 gerações, logo quer tirar uma foto, porque não sabe quanto tempo vai levar. É ou não é verdade? Vamos logo tirar uma foto. Está lá o neto, o bisneto, a mãe e tal, né? Tirar foto junto, porque aquilo ali é um fato raro de se ver. Dificilmente você consegue juntar 5 gerações juntas. É ou não é verdade? 4 ainda consegue. É como era naquela época. E assim, entendendo o contexto histórico e cultural, onde eles viviam muito próximos, muito unidos, e muitas vezes na mesma casa, filhos aprendiam com os pais, e assim sucessivamente, de geração em geração. E é por isso que a Bíblia diz que Deus visitava a maldade, a iniquidade, o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Está comigo? Está ficando claro para você isso? Amém? Mas a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia se explica pela Bíblia, nela não há contradição. Pense num livro que não há contradição, queridos. Esse livro é a melhor coisa que Deus podia ter deixado para nós. Aqui não há confusão, aqui há verdade. Não há contradição aqui. Então vá comigo para Ezequiel, capítulo 18. Eu sei que você vai ser instrumento de Deus para libertar pessoas que estão convivendo atormentadas pelo medo dessas coisas. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 1. Está aí comigo? Ezequiel, eu vou esperar você abrir. É importantíssimo que você acompanhe essa leitura. Vou dar mais um tempinho. Vá, eu não sei onde é que está Ezequiel. Vá para o índice, não é pecado. Amém? Você não é obrigado a saber tudo de cor. Vá para lá. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 20, é uma leitura um pouquinho extensa, mas é muito esclarecedora. Diz assim: de novo veio a mim a palavra do Senhor dizendo, é Deus falando aqui. Ezequiel estava tendo uma inspiração de Deus, Deus falando com ele. Olha o que diz aqui: de novo veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Deixe-me explicar o que é provérbio. Provérbios são ditos populares. Pau que nasce torto, morre torto, não é assim? Pau que nasce torto, morre torto. É um provérbio popular. É ou não é verdade? Outro provérbio, quem me ajuda aí? Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já viu isso? Ei, Deus escreve certo por linhas certas. Ora por linhas tortas, pelo amor de Deus. A minha mãe dizia, Deus não mata, mas achata. Quem já ouviu isso? Ei, Deus não mata nem achata. Ele é um Deus de vida. Amém? Havia um provérbio em Israel. Então o Senhor, ele intervém nessa situação e diz, que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Olha Deus repreendendo. Ei, Deus está dizendo, ei, eu não permito mais que vocês usem desse provérbio em Israel. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas.
como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo, ele vem trazer, eu quero que você entenda que ele está falando de gerações aqui. Ele vai citar agora, a partir do versículo 5, 3 gerações. Um pai que teve um filho, que depois teve outro filho. Acompanha comigo. Diz assim: sendo, pois, o homem justo, e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, está falando de comida sacrificada, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, não roubando, repartindo o seu pão com o faminto, e cobrindo o nu com o vestido, não emprestando com usura, e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando as minhas ordenanças, para proceder segundo a verdade. Este é justo, certamente viverá, diz o Senhor. Agora perceba, ele fala do filho desse justo, versículo 10. E se ele gerar um filho, que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer destas coisas, e que ele não cumpra com nenhum destes deveres, porém coma sobre os montes, e contamine a mulher do próximo, e oprima ao pobre e necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura, e receba mais do que emprestou. Perceba que ele está falando do filho que fez o oposto do pai. O pai andou certo e o filho decidiu andar no erro. Está comigo? Aí diz o seguinte, a sequência do versículo: porventura viverá ele? Não viverá. Todas estas abominações ele as praticou, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Verso 14. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho, olha, está falando agora da terceira geração, um fazendo diferente do outro. Eis que também, se este por sua vez gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, que ele tenha temor, e não cometa as coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher do próximo, nem oprima ninguém, e não empreste sob penhores, não roube, porém reparta o seu pão com o faminto, e cubra o nu com o vestido, e a parte da iniquidade a sua mão, e não receba usura, nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças, e ande nos meus estatutos. Este não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo, dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Você quer que eu desenhe esse texto? Não, um texto mais claro do que esse não precisa não. Não precisa mais nada além do que Ezequiel 18 para desconstruir esse vento de doutrina chamado maldição hereditária. Mas eu vou dar um outro texto para você não sair daqui dizendo: não, aquele pastorzinho miúdo trouxe um texto, eu acreditava nesse negócio todinho, e num texto ele quer desconstruir o que eu estou crendo faz 15 anos. Você pode crer até que cachorro voa se você quiser, mas é melhor você crer naquilo que a Bíblia diz. Eu vou dar um outro texto para você. Provérbios 26, 2.
Depois de Salmos, Provérbios 26, verso 2. É uma noite de ensino hoje, queridos. Eu creio que o Senhor está destruindo fortalezas e sofismas na sua mente. Amém? Coisas que você aceitou como sendo verdade, porque confiava em quem te falou, mas não teve o cuidado de julgar tudo pela palavra de Deus. Mas nessa noite, a palavra da verdade e o Espírito da verdade estão descortinando seus olhos. Amém? Provérbios 26, 2 diz o seguinte. Você abriu aí? Provérbios 26, verso 2. Diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Você não fica feliz por ouvir isso? Sabe, que eu sou um baixinho enfesado, e minha esposa sabe disso. Eu sou mesmo. Mas não tem nada que me deixa mais enfesado. Enfesado? A minha esposa diz que enfesada é cheia de fezes. Não. Qual é a palavra que eu posso usar? Invocada. Invocada. Porque eu tô bem. Olha só. Não tem nada que me deixa mais invocado. É ouvir falar de um líder que quando uma ovelha sua teve a direção de ir para outro lugar, não, se você sair daqui eu te amaldiçoo. Quem já viu isso? Ei, nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. A maldição sem causa, ela não encontra pouso algum. Amém? Ei, o próprio Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Está sobre a sua vida. Você é abençoado pelo Senhor. A sua família é bendita, a sua casa é bendita. Você é abençoado. Aleluia. Sabe o que é isso? Espírito de manipulação. São líderes que se assenhoreiam do rebanho do Senhor, como se todos aqueles que estão nas suas igrejas, foi ele que ganhou para Jesus. Nenhum veio de fora, todos foram ganhos ali. Quando na prática nós sabemos que não é assim. Ei, sabe de uma coisa? Talvez você que está aqui nesse lugar um dia tiver uma direção de Deus para ir para outro lugar. Vá para a minha sala, sabe o que você vai ouvir de mim? Pois vá logo, só não deixe de ser meu amigo. Eu tenho certeza que é isso que você vai ouvir de mim. Eu não quero ninguém aqui que não tenha direção de ficar, porque não vai mais crescer, vai passar a se tornar um julgador de plantão, e vai se tornar um problema para a igreja e para ele mesmo. Pois vá logo, mas fique meu amigo, porque vamos morar no mesmo lugar. Amém? Ei, nós não podemos exercer domínio sobre o rebanho do Senhor. Diz 1 Pedro capítulo 5. O rebanho é do Senhor. Amém? Aleluia. Está comigo? Agora, a Bíblia não fala de maldição? É claro que a Bíblia fala de maldição. Agora, quando a Bíblia fala de maldição, ela não se refere à maldição hereditária. Gente, rapaz, essa situação me deixa invocado. Eu já ia desenfesar de novo, né? Mas tem outra coisa que me deixa invocado. É um outro ensino acerca de primícias. Quem já viu isso? Para quem não sabe que a primícia é dar um dia do seu salário para o seu pastor. Ei, se você quer dar dinheiro, está ali o lugar para você dar, não é para mim não. A menos que você seja guiado. Esse é um ensino errado. Porque quando a Bíblia fala de primícias no Novo Testamento, ela não está falando de dinheiro. Ela está falando dos primeiros que nasceram de novo em determinado lugar. Os primeiros que receberam o batismo com o Espírito Santo em determinado lugar. As primícias de Acai, está falando de pessoas e não de dinheiro. Está comigo? Sabe o que é isso? É torcer a palavra em detrimento de benefício próprio. Mas nessa noite você está sendo liberto pela verdade da palavra. Quando a Bíblia fala de maldição, ela não se refere à maldição hereditária. Ela se refere à maldição como consequência do não cumprimento da lei. O não cumprimento da lei de Moisés trazia consequências. Maldição vinha. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 28, você vai ver metade do capítulo, as bênçãos da obediência. A outra metade do capítulo, a maldição da desobediência. Depois leia na sua casa.
Agora, vá comigo para um outro texto que é um pouco menor, para a gente ganhar tempo. Deuteronômio capítulo 11. E nós vamos entender que quando a Bíblia fala de maldição, ela não se refere a maldição hereditária, ela se refere a maldição como consequência do não cumprimento da lei. Mas eu quero lembrar você de uma coisa: nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28. Você abriu comigo aí? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 até o 28. Vou esperar você abrir. Diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Verso 28. Porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. É nesse sentido que a Bíblia fala de maldição. A bênção de você andar na prática dos princípios da palavra de Deus, e a maldição como consequência do não cumprimento da lei. O problema é que, na verdade, mesmo naquela época, ninguém conseguia cumprir a lei plenamente. Então, todos acabavam debaixo de maldição. Você sabia disso? Ninguém conseguia cumprir a lei. Como consequência disso, quem quebrava um mandamento da lei, logo quebrava todos. E todos estavam debaixo de maldição. Agora, só para você entender essa verdade, eu quero trazer à sua memória um fato. Lembra da mulher que foi pega na prática do adultério, a qual estava ali para ser apedrejada? Jesus estava ali com ela. E Jesus começa a escrever na terra. Então ele diz: olha, de fato, a lei diz que se for pego em adultério, deve receber a morte por apedrejamento. Mas a lei dizia que não era só a mulher, o homem também era. E onde é que estava o homem? Mas Jesus, ele faz uma argumentação. Ele diz: a lei diz isso. Mas, se dentre vós tiver alguém que não cometeu pecado nenhum, pode ser o primeiro a tirar a pedra. Ou seja, o pecado do adultério e qualquer outro pecado era pecado do mesmo jeito. E pecando um pecado era suficiente para você receber toda a maldição da lei, para quebrar toda a obediência da lei. E então, um a um, foi saindo, e aquela mulher foi liberada, e Jesus diz: vai, só não volte a pecar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quem estava cercando aquela mulher eram líderes religiosos, e que quando foram confrontados com a verdade, perceberam que eles também haviam errado em algum momento, e não havia neles condições, dignidade de matar alguém por apedrejamento porque errou, porque logo eles também erraram. Está comigo? Porque ninguém conseguia cumprir a lei de forma plena, e então todos acabavam debaixo da maldição. E foi justamente por isso que Jesus morreu naquela cruz, para nos livrar da maldição da lei e estabelecer uma nova aliança, agora firmada na graça redentora. Porque ninguém conseguia cumprir a lei plenamente, logo todos acabavam debaixo de maldição. Então Jesus veio para estabelecer agora uma nova aliança, não mais firmada na lei, mas firmada na graça. Bendita graça redentora, que nos redimiu da maldição da lei. Ou seja, a cruz, ela foi suficiente para nos tirar da maldição da lei e nos colocar debaixo da bênção da graça. Gálatas capítulo 3, versículo 3, vai comigo para lá. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Diz assim:
Cristo, eu estou ouvindo barulho de folha de Bíblia, eu vou esperar você abrir. Eu não vou ler muitos textos hoje, então é importante que você acompanhe, seja um bereano, amém? Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha só, o que é um resgate? Resgate é o pagamento de alguém que foi sequestrado. Alguém que foi sequestrado, o sequestrador liga e diz: olha, eu estou com fulano aqui, para me liberar, eu preciso 100 mil reais, dá um jeito, dá teus pulos, arruma aí, senão eu vou matar o cabra aqui. Resgate, ele pede um resgate. E se é um pai que ama seu filho, ele vai vender tudo que ele tem para ir lá resgatar seu filho. É ou não é verdade? Ele não vai levar em conta se o carro que ele tem acabou de comprar, se a casa que ele tem ainda vale 200, ele tem que vender por 100 para vender logo para resgatar o filho. Não, ele quer resolver o problema. É ou não é verdade? Pronto, o seu pai quis resolver seu problema. Ele não levou em conta o seu filho, o unigênito, o seu bem mais precioso. Ele amou tanto que deu o seu único filho para te tirar da maldição da lei. Agora, o resgate significa se colocar no lugar. Ou seja, alguém foi preso, você põe dinheiro lá no lugar do preso e o preso é liberado. Naturalmente é assim. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus foi o preço pago pelo nosso resgate. Nós estávamos presos debaixo da maldição da lei, e a Bíblia diz que Jesus se colocou como penhor. Ele se colocou na condição de aprisionado pela lei, para que nós fôssemos liberados da maldição da lei. Então aqui está escrito: Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, foi Ele que se fez. Ele decidiu, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ou seja, nós estávamos debaixo de maldição. Lucas, venha cá. Você não vai ser o diabo hoje, fica tranquilo. Quando ele era apenas namorado da minha filha, meu aluno do Rema, todos os exemplos do diabo era ele. Mas agora ele é um caba bom, é meu genro. Pensa aqui, o Lucas ele foi sequestrado pela maldição da lei, está debaixo de condenação. Você tentou de todas as formas, em algum momento você errou. E por isso a consequência da maldição da lei te pegou, e você está debaixo de maldição. Mas Deus te amou tanto. Vem cá, pastor Márcio, você é Jesus. Está até barbudo, está parecido. Ele parece o padre, como é que é? Fábio de Melo, né? Mas hoje ele vai fazer o papel de Jesus. Vem cá, Fábio de Melo. Aqui está Jesus, barbudo, Jesus. Deus olhou para a condição de miséria e de maldição em que o Lucas e toda a humanidade estava. Então ele disse: não, peraí, eu tenho um filho abençoado, mas eu posso colocar esse filho abençoado no lugar de amaldiçoado, para que eu tenha muitos filhos abençoados. Então, filho, olha, você vai ter que fazer isso, mas fique tranquilo, o seu corpo não vai sofrer nem decomposição. Eu vou te tirar de lá. Por hora, você vai ter que se afastar de mim. E você até vai dizer: Deus meu, por que me desamparou? Mas o bem da verdade é que é só um período. Nós vamos ficar separados. Você topa? Então toca aqui. Vá para lá. Você vai ser o preço do resgate. E o Lucas e toda a humanidade foram resgatados da maldição. Mas sabe o que aconteceu? A morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou. E foi justificado no Espírito. E está assentado à destra do Pai. E diz mais, que nós estamos assentados juntamente com Ele, acima de todo principado e potestade. Você não fica feliz por isso? Obrigado, queridos. Eu fico empolgado demais. Sabe o que é isso? Isso é a obra redentora de Cristo Jesus. Oh, meu Deus. A gente não merecia. Nós não merecíamos. Mas Ele nos amou tanto, que deu o seu Filho amado para ter muitos filhos amados. Você está em Gálatas 3,13. Diz o seguinte:
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Quem foi pendurado no madeiro? Sabe que a Bíblia está dizendo que Jesus se fez maldito para que você fosse feito bendito. Jesus foi amaldiçoado para que você fosse abençoado. Ah, Jesus foi amaldiçoado. De onde ele está tirando isso? Da Bíblia, crente. Está escrito aqui. Agora, isso foi por um período, quando ele levou sobre ele mesmo todo o nosso pecado, toda a maldição, tudo que não prestava. Ele nos resgatou da maldição da lei, se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que isso significa? Que nenhum ritual poderá melhorar aquilo que Jesus já fez por nós de forma plena e perfeita. Nenhum ritual, nenhum passe, nada, nenhum processo de quebra de maldição vai poder melhorar o que Jesus já fez. Ele fez de uma vez por todas, de forma plena e perfeita. Mas infelizmente, tem gente querendo dar uma mãozinha para Jesus, conduzindo as pessoas a rituais de quebra de maldição. Provavelmente para estas pessoas que têm esta prática, eles acham que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Pessoas que têm esse tipo de prática, de levar as pessoas a um processo, a um ritual de quebra de maldição, ou é porque não leram a Bíblia, ou porque estão agindo debaixo do espírito de engano, ou os dois. E entenderam que o que Jesus fez não foi suficiente, logo precisa de uma mãozinha. O interessante, queridos, é que a mesma Bíblia que diz que não existe maldição hereditária para crentes, pelo simples fato de que o ciclo de iniquidade foi rompido na conversão. Quando você se converteu, o ciclo de pecado na sua vida foi rompido. Amém? Essa mesma Bíblia que diz que não existe maldição hereditária para crente, porque o pecado foi levado sobre a cruz, a maldição foi levada sobre a cruz, é a mesma Bíblia que diz que existe bênção hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso, que não tem maldição hereditária, mas diz que tem bênção hereditária. Como assim? Abre comigo de novo em Gálatas 3,13. Vamos ler o 13 e o 14 agora, tá bom? Vou ler de novo. Sim, a gente é crente e lê e ouvir as mesmas coisas em segurança. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Falando de Jesus. Qual o propósito disso? Para que aos gentios... Sabe quem é gentil? É aquele que não pertencia à aliança. Nós agora não somos nem gentios nem judeus, nós somos a igreja. Nós éramos alheios à vida de Deus, mas agora, por causa desta promessa, somos membros da família de Deus. Éramos gentios, agora somos igreja. Amém? Diz o seguinte: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Sabe o que esse texto está dizendo? Que todos aqueles que estão em Cristo são herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que existe uma bênção hereditária que está pronta para te alcançar. Amém? Aleluia. Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre... Ou seja, alguém foi castigado para que eu tivesse paz. É isso que esse texto está dizendo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas eu quero lembrar você que a palavra paz é a palavra hebraica shalom. Diga shalom. Se você for muito espiritual, você vai dizer assim: Shalom Adonai. Shalom, paz, é a mesma coisa. Mas a palavra shalom, ela é definida como saúde, bem-estar, prosperidade, tranquilidade, contentamento, sossego, nada quebrado, nada faltando, em tudo suprido. Ei, o castigo
que nos dá saúde estava sobre ele. O castigo que nos dá bem-estar estava sobre ele. O castigo que nos faz prosperar estava sobre ele. O castigo que nos dá tranquilidade estava sobre ele. O castigo que nos traz contentamento estava sobre ele. O castigo que nos leva ao sossego estava sobre ele. O castigo que não deixa com que a nossa vida fique no caos estava sobre ele. Sabe o que diz Romanos 8:1? Portanto agora, não é amanhã e nem depois da manhã, e nem o mês que vem, e nem quando Jesus voltar, é agora, diga agora. Nós precisamos ministrar Romanos 8:1 sobre a nossa própria vida muitas vezes. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é a definição de nenhuma? É nenhuma. É nada. Se você está em Cristo, não há condenação sobre você. Não importa quantas pessoas te amaldiçoaram, não importa quantas pessoas falaram mal de você, não importa quantas palavras negativas lançaram sobre você. Se você está em Cristo, não há condenação sobre sua vida. As mesmas bênçãos de Abraão, elas estão sobre você. Aleluia. Nós vamos terminar como começamos. Abra de novo a sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Aleluia. Está comigo aí? Diz o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Você está tão nele que você se tornou um com ele. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos revestidos de Cristo. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê o Cristo que você está vestido. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu só quero trazer à memória que quem escreveu isso foi Paulo. Paulo, ele era um exterminador de crente. Qual era a profissão de Paulo? Matador de crente. Paulo devia ser nordestino, lá que tem os matador de aluguel. E de fato ele era matador de crente. Paulo, ele era tão... Ele era tão, como é que é a palavra que me faltou agora? Cruel nas suas ações, que quando Estevão foi apedrejado, ele segurou as capas daqueles que mataram Estevão debaixo de apedrejamento. Paulo era tão cruel antes de conhecer Jesus, que ele pegava um crente vivo e amarrava nas costas dele um crente morto, para que o crente morto apodrecesse e os bichos do morto entrassem na carne e comessem o crente vivo. Paulo era tão sagaz. É essa a palavra? Sagaz? É? Você se decide. Minha esposa disse não, o pastor Rodrigo disse sim. Você tem que decidir. É para me ajudar, não é para causar confusão. Ele era tão safado que ele pegava um crente que confessava Jesus, amarrava num poste e usava como tocha humana para iluminar a cidade. Ele era tão perverso que ele pegava um crente, amarrava um braço em cada cavalo e a cabeça no outro, perna no outro, e dava uma ordem: corram. E o crente era rasgado ao meio. Não vou nem falar, né? Porque você já imaginou a cena. Esse era Paulo. Mas quando ele conheceu Jesus, sabe o que ele disse? Tudo que eu aprendi eu considero como esterco, por amor a Cristo. Portanto agora eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu atento para aquelas que à frente de mim estão, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Ele entendeu que por mais que o seu passado tivesse sido um passado perverso, a obra de Jesus na sua vida foi suficiente. Ele não passou por quebra e maldição, ele não fez nenhum processo, nenhum ritual, ele não escreveu os pecadinhos num papel, ele não fez nada disso. Sabe o que ele fez? Aceitou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. E sabe, a melhor notícia é que isso está disponível para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Está disponível. Sabe, queridos, nós sabemos que existem muitas crenças espalhadas por aí. Muitas. Uns creem em Buda, outros creem em Maomé, outros creem em não sei o quê. Mas todos eles têm que engolir que quando Jesus, ele entrou nessa terra, ele dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Se Jesus, quando entrou nessa terra, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, imagine o que ele pode fazer quando ele entrar na sua vida. Talvez tenham pessoas aqui que nunca tomaram uma decisão por Jesus. E eu quero dizer algo para você. Talvez você tenha sofrido tanta condenação, tanta mentira do diabo tem chegado nos seus ouvidos, tantas maldições têm sido lançadas sobre você, tantas sutilezas de Satanás têm te enganado. Talvez você tenha se sentido acuado. Mas eu quero dizer algo para você. Tudo que o Senhor quer fazer na sua vida é dividir sua história em antes de Cristo e depois de Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero todos os olhos fechados aqui. Aleluia. Todos os olhos fechados, eu não quero ninguém constrangido aqui. Colossenses 1,13 diz que quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que espiritualmente nós somos transportados do império de trevas e maldição e condenação para o reino do seu Filho amado. É uma condição espiritual a qual nós mudamos de maldição para a bênção, de trevas para a luz, de condenação para a liberdade, de uma vida sem sentido por uma vida que vale a pena ser vivida. E tudo isso a partir do momento que eu entendo que a minha vida sem Jesus, ela não tem sentido. Jesus, ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E de fato nós não podemos fazer absolutamente nada sem Jesus. Jesus é a resposta para a sua vida. Jesus é a resposta para a situação que você está enfrentando. Jesus, ele é a resposta para qualquer área da sua vida. Jesus é a resposta. Não é uma igreja, não é um pastor, não é uma religião, é Jesus Cristo. E por isso nessa noite, você que entrou aqui talvez pela primeira vez, ouviu essa mensagem onde foi falado dos dois lados: a maldição que é não andar nos princípios da palavra de Deus, as consequências daqueles que não andam nos princípios, mas também a bênção daqueles que um dia decidiram entregar a sua vida a Jesus e andar conforme as suas instruções. Se você entendeu que você precisa disso na sua vida, para que você não seja mais atormentado pelas acusações, então você precisa tomar uma decisão nessa noite. Uma decisão de entregar o curso da sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Isso não significa, querido, que você vai ter que vir morar na igreja. Nada disso, nada disso. Tudo que você vai ter que fazer é aceitá-lo como o Senhor da sua vida, como aquele que é a resposta para a sua vida. Jesus mesmo disse: venham a mim os cansados, venham a mim os sobrecarregados, eu tenho alívio para estes, eu tenho alívio para vocês. A proposta de Jesus é trazer alívio para a sua dor. A proposta de Jesus é trazer paz ao seu coração atribulado. A proposta de Jesus é trazer sentido para a sua vida. Se ela está sem sentido, está vazia, é isso que Jesus quer fazer. E tudo que você precisa fazer é dizer: sim, Jesus, eu entendi isso,
e eu quero viver diferente daqui para frente. Pode ser que você um dia já entregou sua vida para Jesus, mas entendeu que você precisa reafirmar o seu compromisso com Ele. Você é alvo desse momento também. O Senhor quer resgatar você, porque Jesus morreu para te resgatar da maldição, da prisão, do sofrimento, da dor, da angústia. Ele quer te resgatar dessa condição. E se você é essa pessoa que quer reafirmar o seu compromisso com o Senhor, ou entregar a sua vida a Ele, só faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Aonde você está, deixe-me orar com você. O Senhor vai te alcançar. Temos uma mão levantada. Mais alguém? Eu sei que o Senhor está trabalhando eficazmente aqui. Existe mais alguém que quer fazer esse compromisso com o Senhor? Ei, amanhã pode ser tarde demais. O Senhor quer mudar a história da sua vida. Outra mão levantada. Mais alguém? Ei, esse é o momento de Deus para você. Se o seu coração está acelerado, você não sabe se é com você, eu digo, o Senhor está falando ao seu coração. Não fique duro, não endureça o seu coração. Amanhã pode ser tarde demais. Há mais alguém? Faça um sinal. Eu quero orar pela sua vida, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Você que levantou sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Corra para cá, venha para cá, venha para cá. Deixe-me orar com você. Eu sei que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Aleluia. Se há mais alguém aí, ei, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Aleluia. Chega aqui mais pertinho. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu queria que vocês olhassem para mim aqui. Olha para mim aqui. Sabe o que o Senhor fez nessa noite? De uma forma muito maravilhosa. Ele alcançou o coração de vocês, porque Ele não estava feliz na condição que vocês estavam vivendo. E a proposta de Deus é dar a vocês uma vida diferente daqui para frente, aonde o cuidado dele vai estar sobre vocês, onde a vida de vocês não vai mais precisar passar por uma tribulação sem socorro. Agora Ele quer ser socorro presente na vida de vocês. Amém? Eu quero convidar vocês a fazerem uma oração junto comigo, junto com toda a igreja. Porque a Bíblia diz que quando nós cremos com o coração, confessamos com a boca, nós somos salvos daquela situação. E é exatamente isso que está acontecendo com vocês nessa noite. Amém? Vocês podem fechar os olhos, orem comigo, a igreja orando a mesma oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que sem você eu nada posso fazer. Portanto eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu te convido, Jesus, sejas o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te dou graças por essas vidas, Pai. Eu declaro todo o passado anulado. Tudo se faz novo na vida deles daqui para frente. Eu sei que uma história linda, agora escrita pelo dedo de Deus, está pronta para se manifestar na vida dessas irmãs. Eu te dou graça porque o passado foi apagado, foi lançado no mar do esquecimento, e um novo caminho se abriu para elas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que vocês olhassem para mim aqui. Sabe, eu não conheço a história de vocês. Não sei se um dia vocês já fizeram essa oração, estão reafirmando, estão fazendo pela primeira vez. Isso não importa muito agora. Importa que vocês tomaram uma decisão que vai dar a Deus a oportunidade de mudar a história da vida de vocês. E juntamente com isso, vocês ganharam um presente. E esse presente é uma família que quer andar com vocês, quer ser um suporte para vocês, quer amar vocês, quer andar junto com vocês. E eu queria apresentar essa família para vocês. Vocês podem olhar para trás. Essa é a família de vocês. Nós amamos vocês. Sejam bem-vindos ao melhor tempo de suas vidas. Sejam bem-vindos a uma nova história. Sejam bem-vindos ao tempo maravilhoso em suas vidas. Hey! Aleluia! Aleluia! Sejam bem-vindos à família da fé. Eu queria que vocês acompanhassem ali. Pastor Marquinhos quer dar um presente para vocês. Quer pegar o contato, orar com vocês. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Você não fica feliz? Ei, Satanás tomou outra rasteira. Aleluia, aleluia. Mas que momento precioso. Hoje é nosso primeiro domingo. Primeiro do dia primeiro, é isso? Hoje é, que dia é hoje? 4? Ah, é 4, né? Nosso primeiro domingo do mês. Como de costume, nós participamos do memorial da ceia do Senhor. E eu quero ler um texto com vocês. Você pode ficar de pé um pouquinho mais? É porque dá, senta, levanta e tira o paletó. Não, né? Não tira não, fica aí de pé, vai dar tudo certo, amém? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 11. Aqui o apóstolo Paulo falando acerca da ceia do Senhor. Uma revelação que ele teve do próprio Jesus. Jesus se revelou para ele teve uma revelação do propósito da ceia. Então ele compartilha o conhecimento que ele teve do próprio Jesus com os demais irmãos. E então ele diz no versículo 23 do capítulo 11: porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. E aí ele vem discorrendo acerca da ceia. Então ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou do novo testamento no meu sangue. Ei, sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Ei, estou estabelecendo uma nova aliança, não mais firmada na lei, mas agora na graça. Amém? Então ele diz: uma nova aliança, um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ei, deixa eu me explicar isso para você. Anunciar a morte não é apenas anunciar que Jesus morreu, é anunciar que a morte dele trouxe vida para nós. A morte dele trouxe justificação para nós. A morte dele trouxe cura para nós. E que a morte não pôde detê-lo. E o texto continua dizendo: até que ele venha. Sabe qual é a boa notícia? Ele vai voltar. Amém? Agora, presta atenção na sequência do texto. Diz assim: portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Baseado nesse texto, muitos não participam da ceia. Não, eu estou indigno de participar da ceia. Mas deixa-me dizer algo para você. Tomar a ceia do Senhor indignamente é tomar a ceia não sendo filho, ou não tendo aceitado a Jesus, ou não vivendo o evangelho que professa. Isso é tomar a ceia de forma indigna. É você participar da ceia não vivendo o evangelho que você professa ter, ou não tendo nascido de novo, entregado a sua vida para Jesus. São os únicos dois critérios que nos impedem de participar da ceia: não ter nascido de novo, e de uma forma totalmente de escolha, não viver o evangelho que professa crer. Isso é tomar a ceia indignamente. Então o texto continua e diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe o que isso significa? Que nós não temos o direito de avaliar quem vai tomar a ceia e quem não vai tomar a ceia. Porque a Bíblia não diz avalie o seu irmão, diz avalie-se você mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Sabe o que está dizendo? Se examine, veja se há caminhos maus em seu coração, se arrependa dos caminhos maus, volte-se para o Senhor e participe da ceia. Ei, não tomar a ceia não é a melhor escolha, não é uma sábia escolha. A escolha sábia é se arrepender e participar da ceia. Quando nós não participamos da ceia, estamos dizendo: eu não estou arrependido não, eu não quero me arrepender dos erros, logo nem vou participar da ceia. Mas quando nós decidimos no nosso coração nos examinar, nos arrepender e participamos da ceia, nós estamos dizendo: ei, não quero mais viver nessas práticas, eu quero andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém?
Glória a Deus por esse entendimento. Quem pode participar da ceia então? Todo aquele que nasceu de novo. Ah, mas eu não congrego nesta igreja. Ei, você congrega na igreja de Cristo. Cristo não vai buscar a sua igreja, Verbo da Vida, vai buscar a sua igreja. Amém? Ah, mas eu não fui batizado nas águas. Posso participar? Pode sim. Mas como posso participar se eu não fui batizado nas águas? O ladrão da cruz também não foi para o céu. Está comigo? Eu gosto de falar sempre essas coisas, porque isso, muitas vezes, a religião nos impede de desfrutar de coisas que são para nós, filhos de Deus. A aliança com o Senhor não é o seu batismo, por mais que ele seja bíblico. A sua aliança com o Senhor é quando você disse sim para Jesus. Ali uma aliança foi estabelecida, e então você vai caminhar para o batismo, para testemunhar publicamente algo que já aconteceu no seu coração, mas não é critério para participar ou não participar da ceia. Amém? Glória a Deus. Com esse entendimento nós vamos cantar uma música, e eu vou pedir que essa equipe maravilhosa de diáconos distribua os elementos da ceia. Você segura aí, nós vamos tomar todos juntos. Seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro.
Sabe, queridos, essa música é tão verdadeira. Quando diz reinou sobre o mal, sabe o que é reinar? É governar. Ele governou sobre o mal. Ele exerceu autoridade sobre o mal. Amém? E naquela cruz, Ele venceu por mim e por você. Portanto, nós não precisamos mais ficar lutando com o inimigo que foi derrotado. Amém? Porque Jesus já venceu por nós. Fica aí a deixa. Talvez para o próximo culto, sobre batalha espiritual. Amém? Mas eu quero chamar aqui para orar nesse momento o pastor Éder e Ana. Venham para cá. Vem para cá vocês dois. Vocês vão orar pelo cálice e pelo pão. Para quem não os conhece, eles estiveram conosco aqui desde o princípio da igreja aqui em Caxias. E eles vinham de Bento Gonçalves para cá para congregar conosco todos os cultos. Pensa que coisa boa, gente, né? Pode subir aqui, gente. Vocês são santos. Não é o altar que é santo, não. Vocês são santos, né? E morando lá em Bento, Éder e Ana, eles foram os meus pastores auxiliares no início da obra lá em Bento Gonçalves. Os primeiros 6 meses antes de pastor Rafael e Dani irem para lá, eles me apoiaram diretamente, visitando, pastoreando e cuidando daquele povo com tanta excelência. E aquela igreja que está lá, linda, influenciando aquela cidade, ela começou conosco. O galardão de vocês, ninguém mais tira. Amém? Mas por que eu chamei eles aqui? Porque vocês vão começar a vê-los de novo mais perto, gente. Eles não estão mudando para Caxias, não. Provavelmente eles vão mudar para uma outra cidade. Talvez para Garibaldi. Cadê o povo de Garibaldi aí? Olha que povo lindo aí de Garibaldi, gente. E eles estão inclinados. Eu já larguei o negócio já na tora aqui, né? Estão muito inclinados, oraram muito. Foram lá 2 vezes já. Estarão indo agora na terça de novo. Estaremos juntos lá. E o coração deles está aquecido por aquela cidade. E provavelmente daqui uns dias vocês vão vê-los à frente da obra lá em Garibaldi. São pessoas de minha confiança. Eu confio neles. Pessoas íntegras, idôneas, confiáveis, inspiradoras. São vocês. E eu não teria o menor receio de confiar a vocês uma obra linda que vai ter naquela cidade. Amém? Glória a Deus. Vocês vão orar. Você pode orar pelo pão e você pelo cálice. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Pai, pelo pão, Senhor, que representa o teu corpo, Pai. Nós te damos graças, Pai, pela tua obra maravilhosa naquela cruz, Pai, perfeita, completa. E nessa noite nós celebramos, Pai, porque nós temos a vida, Pai. Nós celebramos, Pai, porque nós somos abundantes em você. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado, Pai, pelas nossas vidas, o sangue da aliança, o sangue que nos traz vida, oh Pai, o sangue que nos deu acesso à eternidade, Pai. Obrigado, Senhor, oh Pai, nós celebramos nessa noite, Pai, a Tua vitória, Pai, oh Pai, até aquele dia, Pai, que o Senhor nos servirá, Pai, oh Pai, a cada um dos Teus filhos, Pai, espalhados por essa terra, Pai, nós celebramos a Sua vitória, Pai, para a honra, a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Oh Pai, nós celebramos a vitória, Pai. Oh, aqueles que venceram, oh Pai, pelo sangue, Pai, aqueles que venceram, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes de você comer o pão, deixa eu dizer algo para você. Talvez você entrou aqui com alguma doença, alguma enfermidade, alguma coisa incomodando você. Eu só quero lembrar você de uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, Ele se fez enfermo para que fôssemos curados. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados.
Sabe o que significa? Quando participamos da ceia, nós estamos celebrando o memorial de que já fomos sarados, o memorial de que já fomos curados lá na cruz, o memorial de que doença alguma, praga alguma chegará à nossa tenda. Amém? E é com esse entendimento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Coma do pão e beba do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu te dou graças, porque nesse exato momento, cura está se manifestando no meio do teu povo. Eu declaro toda doença anulada, acabada em nome de Jesus. Cura divina se manifestando da cabeça à planta dos pés. Órgãos sarados, curados, restaurados, em o nome de Jesus. Receba a sua cura, receba a sua cura e celebre o Senhor. Venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Ele é extremamente bom. Sabe aqueles dias que você não sabe muito o que falar para Ele? E aí você fica só aos pés dele, só... Eu choro, às vezes. Hoje eu estou nesses dias assim, não posso falar muito, senão eu vou chorar. Mas Deus é bom.